Bem, boa tarde a todas e todos. É uma alegria para nós, do curso de Nutrição do Instituto Saúde e Sociedade, na primeira semana de estudos do curso de Nutrição, abrir a sessão do lançamento do livro, que está ali projetado, Fisiologia da Nutrição na Saúde e na Doença. Eu agradeço ao Centro Acadêmico pela organização do evento, a todos os colegas que estão aqui prestigiando, a nossa convidada, a professora doutora Ana Lídia Savaia, a equipe do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, que está aqui hoje. Essa sessão está sendo transmitida pela internet e será gravada, então outras pessoas depois também poderão assistir a essa sessão de lançamento, né? E eu queria especialmente saudar a presença da professora Ana Lídia, pela trajetória que a professora Ana Lídia tem no estudo e no ensino na área de nutrição e de fisiologia, em especial a desnutrição energético-proteica de crianças e de adolescentes. A professora Ana Lídia é da Unifesp. Ela trabalha há muito tempo com o efeito da recuperação nutricional de crianças desnutridas. Em 94, iniciou um projeto de extensão universitária, que é o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, o CREM, local em que muitos de nós, estou olhando aqui a professora Paula Martins, tivemos e temos participação, ilumina muito os nossos estudos, as nossas pesquisas. O CREM tem sido reconhecido como referência nacional e internacional para o combate à má nutrição e já recebeu diversos prêmios. E a professora Ana Lídia coordena o grupo de estudos Nutrição e Pobreza. E eu tenho a alegria de integrar este grupo de estudos desde 2003. Então, a nossa relação se explica por aí. Desde a fundação, exato. Desde a fundação, em 2003, já temos 15 anos de grupo de estudos, abrigado no Instituto de Estudos Avançados. E o grupo Nutrição e Pobreza tem tentado, nessa trajetória, estabelecer uma interlocução com a sociedade para a discussão das questões que afligem os temas relacionados à nutrição e à pobreza e à segurança alimentar e nutricional, né? Então, eu convido a todos também, aqueles interessados em conhecer mais sobre a produção do Grupo Nutrição e Pobreza, que acessem o portal do IEA. Lá está toda a mediateca, com todos os registros dos eventos que a gente tem realizado ao longo desses anos, né? A professora Ana Lídia tem uma experiência muito grande na área de fisiologia e ela também participa de grupos internacionais de pesquisa, tanto a Agência Atômica de Energia das Nações Unidas, quanto a Rutgers University nos Estados Unidos. Então, ela protagonizou um trabalho bastante significativo na organização deste livro de fisiologia. Quer dizer, os estudantes que estão aqui devem concordar comigo sobre como é carente a nossa literatura nacional em diversas áreas, né? E de como é fundamental para a nutrição a compreensão da fisiologia. Quer dizer, se a gente olhar desde os aspectos metabólicos mais fundamentais no ambiente da célula, aliás, no ambiente de cada organela, né? Até o estudo, por exemplo, já mais aplicado da fisiologia da lactação ou da fisiologia do envelhecimento, fica claro para a gente como, na nutrição, o estudo da fisiologia é mais do que relevante para a gente entender qual é o lugar da nutrição, para além da oferta de nutrientes, para além dos aspectos ligados, digamos assim, puramente à quantificação daquilo que acontece no nosso metabolismo, né? A fisiologia, no nosso projeto pedagógico, recém-revisto, acabamos de falar sobre a revisão do projeto pedagógico, nós ratificamos a origem da ciência da nutrição com base nos estudos relativos tanto aos fundamentos bioquímicos e fisiológicos até a conformação das dimensões sociais da alimentação, né? Então, no nosso projeto pedagógico, discutir fisiologia faz todo sentido, assim como nos demais projetos pedagógicos, mas a gente está muito feliz de poder hoje, então, estar com vocês aqui para o lançamento desse livro, né? E agradecer a professora Ana Lídia por ter vindo de São Paulo aqui, especialmente para este propósito. Também queria dizer para vocês que o grupo Nutrição e Pobreza, eu já me estendo um pouquinho mais só para dizer que tem tido bastante participação de estudantes aqui também nos nossos encontros e espero que, no futuro, os estudantes que agora estão ainda nos termos iniciais também possam se aproximar mais do grupo e acompanhar as coisas que são lá realizadas, tá bem?
Então, passo a palavra à professora Ana Lídia, agradecendo pela presença de novo. Eu posso projetar ali, se você quiser. Tá bem? Bom, boa tarde a todos. Obrigada, professora Semiramis, pelo convite. Olhando você e a Paulinha aqui, eu me sinto um pouco em casa. Né? A Paulinha foi minha aluna de mestrado e doutorado. Chegou para a gente como aluna de graduação, né? Lá no CREM. Então, a Semiramis também, a gente tem uma trajetória longa juntos, né? E, então, estou muito contente dessa oportunidade. Eu queria contar para vocês um pouco como nasce o livro, né? Vocês estão vendo que é uma coedição com o Instituto de Estudos Avançados da USP. Por que um livro assim, né? Porque o nosso grupo, que a professora Semiramis já acabou de contar, né, tem se preocupado, desde a sua fundação, em 2003, com aspectos na área da nutrição que precisam ser discutidos, debatidos, problemas candentes, coisas que precisam ser revistas, que precisam ser aprofundadas, importantes para a nossa realidade brasileira. E o ensino da fisiologia, especificamente da fisiologia da nutrição, entra exatamente em um desses aspectos tão importantes no Brasil e na nossa área da saúde e no nosso, digamos assim, também fazer ciência, né, aqui no Brasil. Porque, puxando a sardinha para o meu lado, que sou fisiologista, a fisiologia é uma coisa linda, mas é uma coisa que precisa ser bem ensinada, porque senão pode ficar uma coisa difícil e uma coisa que os alunos, muitas vezes, não conseguem apreender o raciocínio fisiológico. E a falta de conhecimento da fisiologia, por outro lado, continuando a puxar bastante a sardinha para o meu lado, é fundamental para as doenças e para os aspectos da saúde pública no Brasil. Muitas vezes, o problema que a gente vem enfrentando nas políticas públicas, inclusive no Brasil, é uma falta de conhecimento ou de aprofundamento de como o nosso organismo funciona, né? E é super importante, portanto, aprender logo no começo, né, na formação do nutricionista, do médico, de todos os profissionais da enfermagem, todos os profissionais da área da saúde, inclusive da fonoaudiologia, que são os cursos que eu dou aula lá no campus de São Paulo, entender bem como é que o nosso corpo responde ao ambiente, né? E, por isso, nós decidimos, com outros colegas, eu tenho aqui como editora também a professora Carol Leandro, da Universidade Federal de Pernambuco, e o professor Dan Weitzberg, que é professor da USP, da Faculdade de Medicina da USP, um cirurgião gástrico. Então, a gente, desde o começo, quando começou a pensar nesse livro, dentro do âmbito do nosso grupo do IA, a gente vem trabalhando com uma visão multidisciplinar. Um dos grandes problemas que a gente encontra nas políticas públicas é a separação entre as áreas. O não conversar uma área com outra, o ter até projetos que são duplicados, por exemplo, na área da saúde, na área da educação. E o nosso grupo, desde o começo, começou a discutir, é um grupo formado com professores e também membros, seja do governo, como a Ana Peliano, do IPEA, seja da sociedade civil. É um grupo que tem pessoas que atuam em áreas bem diferentes umas das outras. Então, esse livro nasce essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. É preciso um olhar que seja transdisciplinar. É preciso que diferentes saberes que normalmente não se conversam
comecem a se conversar e comecem a trabalhar juntos, por isso, um olhar transdisciplinar. A segunda coisa, então, dentro deste panorama que eu acabei de descrever, é que vai crescendo, na minha experiência pessoal, mas também de outras pessoas que dão aula de fisiologia, que é necessário mudar o jeito de ensinar fisiologia. Como é que a fisiologia é ensinada? São sistemas. Tem o sistema cardiovascular, tem a neurofisiologia, tem o sistema renal, pelo menos é assim no Campo São Paulo, eu não sei como é aqui. Como se o corpo humano funcionasse como sistemas separados e estanques de uma forma analítica. Isso não dá conta da realidade do mundo moderno. Quando eu falo, por exemplo, em obesidade, qual é o sistema que eu estou falando? Todos. Mas todos de forma estanque? Não. Todos integradamente. Então, esse livro nasce de uma percepção de que é necessário mudar o jeito de ensinar fisiologia. Não mais por sistemas separados, professores, a gente lá no Campo São Paulo tem o professor da neurofisiologia que só entende de neurofisiologia, o professor da renal que só entende de fisiologia renal, professor, e por aí vai, né? Mas ensinar fisiologia partindo, portanto, de uma visão do corpo integrado. Tem um outro aspecto dentro desta necessidade de mudar o jeito de olhar e, consequentemente, o jeito de ensinar, que é a epigenética, a descoberta da epigenética. Ou seja, que o nosso organismo se relaciona o tempo todo com o ambiente onde ele está inserido de uma forma muito mais dinâmica do que se acreditava há 20 anos atrás. Então, o que vai acontecer com a minha expressão gênica, com todas as minhas células, com todos os meus sistemas, quando eu como ultraprocessado ou quando eu não como ultraprocessado? O curso de fisiologia deveria dar isso, mas se eu estou separado por sistemas, eu não vou apreender esse contexto. Então, essa foi o coração, digamos assim, que deu a gente ânimo para investir na realização desse livro. Ou seja, dizendo numa frase sintética, tudo se relaciona com tudo. E é possível ensinar aos alunos olhar de forma integrada a lógica geral e genérica do sistema. Está claro? Tá. Por exemplo, ainda dentro dessa primeira questão, hoje a gente sabe que problemas psíquicos afetam inclusive a nossa anatomia, as nossas células. Um surto psicótico, para dar um exemplo, afeta os nossos neurônios, muda a conformação anatômica e funcional do cérebro. Por isso, é muito importante que a gente olhe o nosso sistema, tenha cuidado com o nosso corpo, tenha atenção com o nosso corpo e com a ordem e a harmonia desse sistema. Né? Ninguém mais hoje duvida que aspectos psíquicos têm influência fisiológica e aspectos fisiológicos também, por sua vez, têm influência psíquica. Nós funcionamos como um todo. Então, quando eu falo de obesidade, quando eu falo de subnutrição, e estou falando de 2/3, eu acho, da humanidade, né? Que sofrem problemas nutricionais, a Organização Mundial de Saúde vem dizendo que a grande maioria, mais de 80% das doenças nas próximas décadas, tem fundo nutricional. Né? Então, é muito importante a gente não deixar de ter oportunidade de ter um instrumento para ajudar os alunos a olharem as coisas no seu conjunto e na relação entre ambiente e organismo. Essa é a primeira coisa que deu origem a esse livro. Por isso, vocês estão vendo aí, a gente vai falar da biologia molecular ao tratamento. E
os temas, depois eu vou apresentar os temas, o livro está dividido em 3 partes, e vou apresentar os temas dos capítulos, para mostrar para vocês um pouco a lógica que nós pensamos ao escrevê-lo. Mas tem uma terceira coisa que eu queria falar antes de tocar nos temas dos capítulos, que nós, na Fisiologia da Unifesp, com essa preocupação de que a fisiologia fosse colocada de uma forma mais integrada e integral, né, na formação dos alunos de todas as áreas da saúde, a gente decidiu mudar também a avaliação, a forma de avaliação dos alunos. E a gente decidiu não fazer mais prova. Por que não fazer mais prova? Tem um jeito simples, forte de explicar. A gente finge que a gente ensina e o aluno finge que ele aprende. Então, é tudo meio um faz de conta, assim, né? A gente usa memória curta, faz prova-teste, e aí, dali 2 meses, você quase não ouviu falar daquele assunto, né? Parece que é um assunto que passou assim na nossa vida e deixou pouquíssimos traços. Então, a gente, decidindo mudar a forma de avaliação dos alunos, a gente está pedindo para os alunos, e isso tem tido muito sucesso, a gente tem, no Departamento de Fisiologia, tido muita repercussão positiva dos alunos, sobretudo da medicina, e a gente tem dado trabalhos para os alunos e tempo para ler os livros. Porque uma das coisas fundamentais na fisiologia é que os alunos possam ler livros. E não simplesmente, não sei como é feito aqui, estudar os slides que o professor dá na aula ou os esquemas que o professor dá na aula. Estou falando, vocês estão rindo, quer dizer, tem muita coisa. Tá fazendo sentido, né? Então, tudo isso estava na base da gente se dedicar a escrever esse livro. Então, deixar os alunos terem tempo de estudar, terem tempo para ler, diminuir, e nós estamos fazendo isso no currículo, diminuir o tempo de aula de anfiteatro e aumentar o tempo. Ninguém mais na fisiologia está dando mais do que 1 hora de aula. No Campus São Paulo são 4 horas de aula, não sei como é que é aqui. É muito tradicional, talvez vocês já sejam um pouco... A gente diminui o tempo de aula, aumenta o tempo e pede para os alunos lerem, né, os livros de material que a gente está disponibilizando na biblioteca, e os alunos fazem trabalhos, e eles têm dito que eles estão aprendendo fisiologia muito melhor do que prova-teste, etc. e tal. Então, essa é o outro aspecto, né? Ainda, acho que eu já falei tudo. E ainda dentro, então, do coração que deu origem a esse livro, nós realizamos vários workshops. Como se faz um livro desse tamanho com 140, eu acho, mais ou menos, colaboradores, de todas as áreas que tangenciam ou que tocam a fisiologia? Normalmente se faz assim, são professores, aqui nesse livro tem professores do Brasil e professores do exterior também. Especialistas, todos os que escreveram são especialistas na área, ou na parte prática de clínica, ou mesmo na parte de fisiologia básica, fisiologia molecular, etc., biologia molecular. Então, normalmente se faz assim, quem é o organizador do livro convida os colaboradores para escreverem capítulos, e fica mais ou menos uma colcha de retalhos, onde às vezes até tem capítulos que mais ou menos se repetem, ou tem capítulos que um professor diz uma coisa, no capítulo seguinte o professor diz, sobretudo isso acontece na clínica, não é nada disso, não concordo com... trata assim, o outro fala, não, trata assado. Então, nós organizamos, no âmbito do EA, 3 workshops, em São Paulo e também no Nordeste, com os professores e colaboradores e, sobretudo, os editores, organizadores do livro, para a gente discutir o que a gente entendia como importante para
a ensinar fisiologia para graduação e pós-graduação agora, nesse momento. Então, esse livro nasce também desse diálogo multidisciplinar e esse olhar transdisciplinar de diferentes professores de diferentes áreas para exatamente responder aquilo que a gente acha que é mais atual na fisiologia. E a última coisa que eu queria falar, antes de mostrar para vocês um pouquinho o livro, é que nós, não mais olhando como sistemas separados, né, a fisiologia, e, sobretudo, mais em particular aqui, a fisiologia da nutrição, nós resolvemos também ter um cuidado e pedimos para que os autores escrevessem olhando para os diferentes momentos da vida, tendo um olhar para a criança, para o adulto, para o idoso. Na medida do possível, tem vários capítulos que têm este olhar, né? As diferenças ao longo do ciclo de vida e, portanto, da faixa etária. E sempre a relação entre o alimento e o corpo, né? Como é que o alimento e o corpo interagem de forma dinâmica. Essas são as primeiras coisas que eu gostaria de falar com vocês. Agora, falando um pouco do livro. Você quer falar do livro já da doação? Estou doando esse livro para a biblioteca, né? E para vocês terem... Então, o livro está... Eu vou ficar de pé, assim fica mais fácil. O livro está dividido em 3 partes. A primeira parte fala da fisiologia básica da nutrição, né? Começando por uma coisa que é super importante e praticamente não tinha no curso de graduação, que é a cronobiologia. Então, eu vou ler para vocês, tá? O primeiro capítulo vai falar da nutrição e da cronobiologia, o que acontece, como é que a nutrição se relaciona com o tempo, ou como é que a fisiologia da nutrição, como é que o nosso corpo se relaciona com o tempo. Tá? Então, isso se chama cronobiologia. Em segundo lugar, o segundo capítulo vai começar, então, do sistema nervoso, a nutrição e o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, vai falar do feto, do embrião, como é que a nutrição vai... E tem crescido muito, talvez, na área da fisiologia. Essa é uma das áreas mais importantes de pesquisa na atualidade. O que acontece no início da nossa vida, o que a nossa mãe come, o que os nossos ancestrais comeram, vai determinar a memória, vai determinar a plasticidade neuronal e vai determinar também as próximas, hoje já comprovado, 3 gerações. Depois, o terceiro capítulo vai falar da fase cefálica do consumo alimentar, ou seja, como a gente memoriza sabores, sensações, prazeres, memórias, tá? A fase que o nosso... e isso a gente sabe que uma das memórias mais fortes que a gente tem é a memória do alimento, né? A criança já nasce, talvez os professores ensinam isso para vocês, a criança que a mãe toma Coca-Cola, já nasce com um apetite específico para a Coca-Cola, né? E vai ficar para o resto da vida, pelo que os dados aí continuam. Está sendo também uma área super estudada, os dados estão mostrando. Em seguida, vem a palatabilidade, né? Todos os órgãos, tecidos, células que nos... quanto tempo eu tenho? Então tá. Então, tracamos. Os órgãos, tecidos que dão para a gente o sabor. É muito importante, né? O sal, qual é o sal, o açúcar e a gordura? Por que eles são tão preferidos? Por que eles são tão palatáveis? Porque eles, ao longo
do desenvolvimento da vida humana sobre a Terra, eram aqueles que mais traziam garantia de sobrevivência. Então, o nosso cérebro se relaciona com esses nutrientes e esses ingredientes, sei lá, de forma diferente do que se relaciona com outros. Depois, a regulação do comportamento alimentar. Vocês estão vendo que está seguindo uma lógica, né? Regulação do comportamento alimentar. E aqui começa, quando o alimento entra, qual é o primeiro contato que o nosso corpo faz com o alimento? A mastigação e a deglutição. Depois, a digestão e a absorção. E aí, o que acontece também, uma outra área que está sendo muito discutida e muito pesquisada, a nutrição e a microbiota. Tem gente dizendo que nós, na verdade, somos um monte de fungos e bactérias. E também algumas células junto com elas. Mas as nossas células são até em número, isso é verdade, menor do que o número de bactérias e fungos que nós hospedamos. Então, nós somos, na verdade, uma grande colônia. Em seguida, o metabolismo, o anabolismo e o catabolismo, o balanço energético, tá? O fluxo de metabólicos e o balanço energético, acúmulo e depleção de substratos, né? Como é que o nosso corpo vai funcionar com aquilo que entra, vai guardar o que lhe interessa, quanto vai guardar, onde vai guardar, o que vai excretar e de que forma vai excretar. Tá? Então, esse sistema todo harmônico. Depois, aonde vai guardar? O tecido preferencial, o papel do tecido adiposo no controle, no armazenamento da energia e a composição corporal. E também sempre voltada na questão do alimento. Tem alimentos que vão estimular mais o acréscimo de tecido adiposo, por exemplo, o açúcar, e não a gordura, e tem alimentos que vão ter um efeito menor. A excreção dos resíduos nem eu enxergo, digestivos e metabólicos, tão pequenininho que ficou, e também todos esses fatores são fruto, na discussão com os outros professores, de áreas de pesquisa que estão sendo que tem muita pesquisa sendo feita, que estão sendo muito dinamicamente estudadas. Aqui entra a questão da nutrição e da plasticidade do músculo esquelético. Então, entre a energia que entra, como ela é armazenada, como ela é excretada, e a energia que sai, e qual é o papel do músculo. Tá? A nutrição, mais especificamente, a atividade física. A nutrição e a epigenética, como os alimentos modificam a expressão dos nossos genes. Né? A nutrigenômica, tá? Que é o que eu acabei de falar, os alimentos transgênicos e a grande discussão dos alimentos transgênicos, os prós e os contras, as visões, os professores que escreveram, esses são estrangeiros, que escreveram esse capítulo, tiveram a preocupação de mostrar o dilema, né? De, mais do que tomar uma parte ou outra parte, a gente acha que os alunos de graduação precisam conhecer as brigas que estão, né, envolvidas nesse, e por que são tão importantes. Essa é a primeira parte do livro. Segunda parte do livro vai entrar na fisiopatologia dos distúrbios nutricionais. Você me diz... então dá. Então, aqui, as alterações moleculares decorrentes da desnutrição no início da vida e na síndrome metabólica, esses são mais a desnutrição intrauterina e as repercussões tardias no aparecimento de doenças cardiometabólicas. A gente sabe que a desnutrição intrauterina vai prever o perfil de doenças aos 60 anos de idade, né? A baixa estatura e suas consequências em longo prazo, aspectos nutricionais de micronutrientes, fome oculta e deficiência de micronutrientes, caquexia,
Então, a gente já entrando um pouco... Vocês sabem o que é caquexia? Sim? Então, ótimo. Muito bem! Caquexia de Hipócrates a 2020, estresse, o comportamento alimentar e o estado emocional, a nutrição e inflamação, ácidos graxos poliinsaturados, glutamina, curcumina, revesterol, obesidade como um estado de má nutrição e, por fim, a terceira parte, ainda tem um pedacinho da segunda parte, é a interface da fisiologia da nutrição e já vai entrar na parte do professor Dan, na prática clínica. E os últimos autores são todas pessoas que trabalham na área clínica. Terminando ainda a parte 2. Obesidade, adipocinas e mecanismos inflamatórios. Hoje, muita gente reconhece a obesidade como um grande processo inflamatório, com todas as suas consequências. Alimentos industrializados e comercializados e o desbalanço fisiológico, questão da memória, da aprendizagem e do contexto social. E a questão dos alimentos ricos em açúcar, gordura e sal, que induzem hiperfagia e o vício alimentar. O vício alimentar é um conceito que foi ressuscitado há pouco tempo, que ainda não está definido, que ainda estão começando a se discutir esse conceito. Ele é ressuscitado da onde? Do século XIX com o chocolate. Foi a primeira vez na história que se disse talvez algum alimento tenha os mesmos efeitos dos vícios de substâncias. E depois foi esquecido. E agora, vários pesquisadores dos Estados Unidos estão aplicando o questionário de vício de substâncias, é o mesmo questionário, os 7 sintomas de vício, por isso a expressão vício aqui, porque são exatamente os mesmos sintomas de vício, para ver se faz algum sentido ou se tem alguma relação com alimentação. Depois, a questão dos poluentes e da fisiopatologia da nutrição, como é que os poluentes, estava se falando, a Paulinha estava falando, né, dos agrotóxicos, como é que isso afeta o nosso organismo, olhando do ponto de vista da fisiologia. E aqui entra a interface e última da fisiologia da nutrição e prática clínica. Cuidado materno-infantil e a prevenção da subnutrição e obesidade, diagnóstico de desnutrição baseado em técnicas de imagem, avaliação nutricional de uso clínico, subnutrição infantil e intervenção em centro de recuperação nutricional, diagnóstico e tratamento do excesso de peso de crianças e adolescentes, o binômio desnutrição e inflamação. E, por fim, terminando a última parte do livro, e aqui microbiota intestinal em obesidade e distúrbios metabólicos. Tem gente dizendo que, se você muda a microbiota, a pessoa vai emagrecer, né? Então, basta algumas pílulas de bactérias e outros, né, bichinhos para que a pessoa mude o seu jeito de digerir o alimento e absorver o alimento. Disbiose. Os princípios fisiológicos, aqui fala um pouco de terapia nutricional enteral, o planejamento nutricional, de acordo com o gasto energético e a oferta energético-proteica, isso para pacientes hospitalizados, os princípios fisiológicos da terapia nutricional parenteral, alterações metabólicas e terapia nutricional no câncer, diabetes mellitus, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento, avanços na nutrição clínica, e aqui também uma outra coisa que está sendo bastante estudada na prática clínica, que é os pré-bióticos e os simbióticos. Os probióticos e mecanismo de ação e resultados clínicos, e as alterações metabólicas e abordagem nutricional na doença cardiovascular. É isso. Muito obrigada.
Muito bacana essa explicação. Eu acho que tomar contato com uma obra como essa, por meio da apresentação por uma das organizadoras, dá outra dimensão, não é, para a qualidade da publicação. E a gente pretendeu com essa sessão incluir na semana de estudos um momentinho em que a gente pudesse parar para discutir com vocês formas de estudar, né? Então, a professora Ana Lídia, ao apresentar essa provocação para a gente a respeito de como estudar, é um convite para que vocês frequentem mais a biblioteca e que a gente possa explorar melhor esse acervo maravilhoso. Então, ter feito isso também no ambiente da biblioteca tem um sentido, né? A gente quer muito que, na revisão do projeto pedagógico, nos ajustes que a gente possa fazer, como acabamos de discutir na sessão anterior, para aqueles que não viram, nós estávamos discutindo ambiente e alimentação. Então, a gente fica sempre com o desejo de aprimorar o nosso projeto pedagógico, que é dinâmico, e vocês são as nossas molinhas para que esse projeto fique cada vez melhor. Então, eu espero que isso tenha provocado vocês para o estudo, que tenha estimulado vocês para o estudo. Eu agradeço novamente, professora Ana Lídia, pela ótima oportunidade de tomar contato com tanto detalhe sobre essa obra. Agradecer pela doação do livro. A editora também fez uma oferta, se a gente quiser comprar o livro, para os nossos estudantes tem um desconto. E isso é bem bacana. Oi? Os profs também, isso. Para todo mundo que está aqui hoje. Está aqui as informações, eu esqueci desse slide. A editora fez para a gente uma promoção, eles não conseguiram trazer o livro aqui hoje, mas a gente disse que era importante. Eles dizem que é mais barato, hoje está tudo eletrônico, né? Que para os alunos é melhor comprar direto pelo site, que eles conseguem economizar R$100 na venda do livro. Então, está aí para vocês, espero que vocês aproveitem. Tá bem? Então, obrigada pela presença de todas e todos. Com isso, a gente encerra essa atividade. Obrigado aos professores também que tiveram, em especial a professora Ana Lídia. Mais uma salva de palmas para a nossa convidada. Obrigada, gente. Espero que eu tenha feito vocês gostarem um pouco mais de fisiologia, né?